A ofensiva Nivelle ocorreu entre 16 de abril e 9 de maio de 1917. Foi uma operação em conjunto dos exércitos francês e britânico na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial, que recebeu o nome do general Robert Nivelle, comandante-chefe dos exércitos metropolitanos franceses que liderou a ofensiva. Após os custosos e difíceis combates em Verdun e Somme em 1916, o general Robert Nivelle substituiu o marechal Joseph Joffre como comandante dos exércitos franceses na frente ocidental em dezembro. Nivelle afirmou que uma barragem massiva nas linhas alemãs traria a vitória à França em 48 horas. Com a saída da Rússia da guerra, a retirada das tropas alemãs para a linha de Hindenburg e a probabilidade de uma declaração de guerra por parte dos Estados Unidos tornaram obsoletas algumas suposições do plano. Numa reunião em 6 de abril, apesar das dúvidas de outros políticos, dos comandantes dos grupos de exército, Alexandre Ribot, o novo primeiro-ministro francês, apoiou o plano. Preparar a ofensiva Nivelle foi um empreendimento enorme e caro, envolvendo 1.200.000 tropas de soldados e 7.000 peças de artilharia numa frente entre Reims e Roye. O principal esforço foi um ataque às posições alemãs ao longo da cordilheira, na Segunda Batalha do Aisne, e uma eventual ligação com os britânicos. O plano estava em desenvolvimento desde dezembro de 1916, mas os preparativos foram afetados por atrasos e vazamentos de informações. Em abril de 1917, os planos eram bem conhecidos do exército alemão, que fez extensos preparativos defensivos, adicionando fortificações à frente de Aisne e reforçando o 7º Exército. Nivelle estabeleceu um novo grupo de exército reserva para o ataque ao longo da cordilheira com o 5º Exército, o 6º Exército e o 10º Exército. 49 divisões de infantaria e 5 divisões de cavalaria estavam concentradas na frente de Aisne com 5.300 canhões. O terreno em Brimonte começou a subir para o oeste em direção a Craonne e depois atingiu uma altura de 180 metros ao longo de um planalto que continuou para o oeste até o Forte Malmaison. Os franceses mantiveram uma cabeça de ponte de 20 km de largura. O reconhecimento aéreo alemão era possível perto da frente, embora as incursões de longo alcance fossem impossíveis de se realizar devido ao maior número de aeronaves aliadas. Mas a superioridade dos caças alemães permitiu aos observadores aéreos em missões de curto alcance detectar os preparativos britânicos para um ataque em ambos os lados. Acomodações para 150.000 homens foi identificada em fotografias de reconhecimento. Em 6 de abril, uma divisão foi vista acampada perto de Arras. Colunas de tropas e transportes lotaram as ruas. Mais artilharia foram vistas se aproximando da frente. A atividade aérea britânica em frente ao 6º Exército aumentou muito em 6 de abril. Ludendorff tinha certeza de que um ataque era iminente. No início de abril, os reforços aéreos alemães chegaram à frente de Arras. As redes telefônicas foram concluídas e um sistema de comunicações comum para as forças aéreas e terrestres foi construído. Na frente de Aisne, a inteligência alemã alertou que estava planejado um ataque em 15 de abril contra aeródromos e balões de observação alemães, mas o ataque foi cancelado. O reconhecimento do amanhecer foi ordenado para examinar os preparativos franceses, e eles deram o primeiro aviso de ataque em 16 de abril. As tripulações das aeronaves de observação da artilharia alemã foram capazes de avaliar os canhões nas características do terreno, áreas e alvos antes do início da ofensiva, para que as posições dos canhões franceses mais pesados, baterias avançadas e áreas não sob bombardeio francês pudessem ser relatadas rapidamente, junto com a precisão dos alemães para o fogo de retorno. A comunicação terrestre com a artilharia alemã tornou-se mais confiável com a instalação de linhas telefônicas ao longo de encostas íngremes e vales profundos que estavam relativamente livres da artilharia francesa. Estações de controle sem fio foram instaladas durante o inverno para conectar as aeronaves aos canhões. Verdun custou aos franceses quase 400.000 baixas e as condições minaram a moral, levando a uma série de incidentes de indisciplina, embora relativamente menores, refletiam a crença entre as bases de que os seus sacrifícios não eram apreciados pelo governo ou pelos oficiais superiores.
Os combatentes de ambos os lados alegaram que a batalha foi a mais psicologicamente exaustiva da guerra. Reconhecendo isso, frequentemente se alternavam as divisões, embora isso tenha garantido que as unidades fossem retiradas antes que a sua capacidade de combate fosse significativamente diminuída. Sendo assim, uma grande proporção do exército francês foi afetada pela batalha. No início de 1917, a moral era questionável, mesmo em divisões com bons registros de combate. Se você gostou dessa primeira parte sobre a ofensiva de Nivelle, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Grande abraço a todos!